Hoje estamos recebendo aqui no programa Tribuna Livre o promotor de justiça da comarca de João Pinheiro, Dr. Fábio Bonfim. Dr. Fábio, prazer tê-lo aqui mais uma vez. A gente abordar temas importantes de interesse da comunidade, do município, do cidadão. Eu queria já começar, doutor, falando do concurso público da Câmara Municipal de João Pinheiro. Ano que vem, ano eleitoral, vai acontecer mesmo o concurso o ano que vem na Câmara Municipal de João Pinheiro? O concurso vai acontecer. Já foi feito, o passo principal já foi dado, que foi a aprovação do novo plano de cargos e carreira, a reformulação do plano de cargos e carreira. Agora a Câmara Municipal já iniciou o procedimento licitatório para a contratação de uma empresa para a realização do concurso público. É assim que contratada a empresa, será publicado o edital e não há vedação para que se aconteçam concursos em ano eleitoral. Inclusive, na esfera federal serão abertos, já estão previstos, aliás, diversos concursos. Há uma vedação apenas para que sejam empossados em um certo período, mas o concurso público ele pode ser realizado e realizado normalmente no futuro. A gente espera que essas pessoas já sejam empossadas no cargo público. Ok, então está aí a informação sobre o concurso público da Câmara Municipal. Outro tema importante, de interesse de toda a população, é a questão da taxa de esgoto, 90% que nós pinheirenses pagamos todos os meses, além do que o que você gasta, você utiliza no mês, a conta da água, mais 90% da taxa de esgoto. Esse é um grande problema, doutor. A Copasa já se posicionou e a taxa continua sendo cobrada, né? Sim. O Ministério Público, desde o ano passado, já vem acompanhando essa situação da má prestação desse serviço. Foi encaminhada uma recomendação, a Prefeitura acatou e mandou o projeto de lei para a suspensão dessa tarifa. Acontece que a Copasa entrou com mandado de segurança e conseguiu liminarmente o restabelecimento dessa cobrança. Mas, constatada essa má prestação de serviço, o Ministério Público, em breve, vai ajuizar uma ação, considerando o descumprimento do contrato da concessão, para que seja cassada essa concessão ou, alternativamente, que seja reduzida essa tarifa a um patamar mais condizente com o serviço. Doutor, o Ministério Público pediu afastamento temporário de um servidor público do município. Ele trabalha lá, é coveiro lá do cemitério Santa Helena de João Pinheiro. Por que esse pedido do afastamento do servidor Adalton? Esse afastamento, aliás, surgiu depois da instauração de um inquérito civil, onde foram colhidas provas suficientes de ilegalidades praticadas por esse servidor. A ilegalidade consistia basicamente na cobrança indevida de valores àqueles usuários do cemitério, cobrança que por vezes se mostrava até mesmo vexatória. Foi ajuizada então uma ação civil de improbidade administrativa e o Poder Judiciário deu a liminar pedido pelo Ministério Público para determinar o afastamento desse servidor, visando que não sejam cometidos novos atos ilícitos e também para preservar a prova que será produzida durante a instrução processual. Mas tem provas concretas que ele estava recebendo no serviço dentro do cemitério, com recibos? Tem isso? Sim. Inclusive, o servidor se considerava dono do próprio cemitério, que ele emitia até recibos desse valor, e também foi colhido o depoimento de uma testemunha que esclareceu bem como era o modus operandi desse servidor. O que poderá acontecer com esse servidor? Bom, as sanções, além do devolução do dinheiro que ele recebeu indevidamente, aquilo que ficou comprovado, também envolve o pagamento de multa civil, a suspensão de direitos políticos e pode levar até mesmo também à perda do cargo. Outra questão que está acontecendo aqui na cidade de João Pinheiro, cédulas danificadas, rasgadas, emendadas com durex. O comércio não está recebendo, o comerciante está recebendo aí do consumidor. Qual é o direito do consumidor? O banco recebe ou não tem esse direito também? É direito do consumidor que tem uma nota avariada solicitar ao banco a sua substituição. O comerciante ele não está obrigado a receber essa nota variada, porque essa nota ela pode perder o seu valor, dependendo da forma como está variada, ela pode perder o seu valor. Mas o banco sim é obrigado a substituir essa nota. Então quem tiver uma nota avariada, rasgada, mas que ainda consiga se ver o valor dessa nota, que procure um banco e efetue a substituição. Então tá aí, senhores gerentes das agências de João Pinheiro, vamos, né? É o direito do consumidor. Se a nota tiver igual o doutor acabou de falar, tem o direito de fazer a troca, né, doutor? Sim. Qualquer coisa para procurar o Ministério Público. Também. Isso. Também. Quando tiver uma nota de R$100 danificada, você for lá, eu vou lá no Ministério Público.
essa crise nessa sem dinheiro. Doutor, um fato importante aqui também, a questão da administração do ex-prefeito Sérgio Vaz. Há uma condenação da Justiça Federal, a princípio, a informação do procurador da Prefeitura, do ex-prefeito, também do Departamento de Transporte. Parece que o ex-prefeito tem uma pena aí de 6 anos. O senhor tem essa informação? Aparentemente houve uma condenação criminal na Justiça Federal, uma ação penal que já tramitava há um certo tempo, que levou à aplicação dessas penas. Isso. E qual o trabalho do Ministério Público em relação às ações nessa administração do ex-prefeito Sérgio Vaz? O Ministério Público praticamente encerrou todas as investigações que envolviam a administração do ex-prefeito Sérgio Vaz. Foram ajuizadas diversas ações civis de improbidade administrativa. Na grande maioria, o Poder Judiciário aqui, em primeira instância, concedeu a indisponibilidade de bens, não só do prefeito, mas também daquelas pessoas que se beneficiaram de alguma fraude à licitação, de algum ato ilícito praticado. Tiveram algumas decisões que destoaram um pouco da gravidade desses fatos. O Ministério Público recorreu, conseguiu o êxito lá no Tribunal de Justiça e foi decretada a indisponibilidade de bens. Não só do ex-prefeito, mas também daqueles que se beneficiaram. Então, é uma garantia dada para que ao final da ação haja esse dinheiro possa ser recuperado para a administração pública, esse dinheiro desviado possa voltar para os cofres de João Pinheiro. Doutor, fazendo uma avaliação básica dessa questão da administração do ex-prefeito Sérgio Vaz, a situação é grave para o município? Eu posso dizer que foi uma situação que o João Pinheiro, se tivesse uma nova administração desse porte, ela não suportaria mais. João Pinheiro é um município que vem pagando esse ônus por uma administração inconsequente. Temos um plano de cargos e carreira dos servidores públicos que foi praticamente todo julgado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Já é uma cobrança que o Ministério Público vai fazer em breve para revisão desse plano de cargos e carreira. Muitos cargos comissionados foram considerados inconstitucionais, então o município também vai ter que realizar um concurso público. Muitos benefícios que foram indevidamente concedidos, como o apostilamento, também foram considerados inconstitucionais. Já foi feito o corte nessa administração do pagamento. Então nós podemos ver que foi uma administração realmente irresponsável e que levou o município de João Pinheiro a um caos. A gente espera que os próximos administradores tenham essa administração como uma advertência, que vislumbrem, apesar da grande quantidade de ações contra esse prefeito ainda nenhuma julgada, mas que ele sofrerá essas consequências durante muito tempo. O senhor acredita que no final, a ação final, resultado final dessa questão do ex-prefeito Sérgio Vaz, da administração e os envolvidos, vai dar cadeia, vai dar reclusão, regime fechado ou não? O senhor acredita nisso? Pela ação civil de improbidade, ela não geraria esse efeito. Gera a suspensão dos direitos políticos, a perda de algum cargo público se eventualmente exercer, pagamento de multa civil e ressarcimento de dano. Mas as ações criminais que tramitam, provavelmente ao final, poderão levar realmente ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Doutor, qualquer denúncia contra órgãos públicos, representantes de órgãos públicos, gestores, podem ser feitas lá no Ministério Público? O pessoal tem uma cisma de ir lá no Ministério Público, mas não precisa ter medo não, né? Pode fazer a denúncia? Todas as denúncias que o Ministério Público recebe tem como obrigação a apuração. Muitos a gente acaba não obtendo provas suficientes, mas aqueles que se obtêm provas suficientes de uma ilegalidade, o Ministério Público age. E o cidadão ele pode procurar tanto presencialmente a Promotoria de Justiça, quanto o sistema de ouvidoria, que tem o número 126, pode ser feita ligação, ou pelo próprio portal do Ministério Público, onde a pessoa preenche um formulário com a denúncia. Não é obrigado a se identificar, mas obviamente identificada fica mais fácil a colheita de provas. Caso o Ministério Público precise notificar esse denunciante para que tenha novas informações, poderá localizar. Doutor, no caso do ex-prefeito Sérgio Vaz, no final, ele pode fazer uma delação premiada? A delação premiada é um instituto criado basicamente para organizações criminosas. Evidentemente que qualquer pessoa ela pode, caso tenha esse interesse, delatar os demais partícipes. E isso, a lei de organização criminosa prevê alguns benefícios àquele que delate. Infelizmente, já se passou muito tempo da administração pública e já se perdeu. Muitas das ações acabaram prescrevendo e já se perdeu aquele momento para delação. Mas, independente disso, qualquer cidadão que envolvido em um crime, que procurar o Ministério Público e quiser delatar, serão colhidas as declarações.
Ok, muito obrigado, doutor Fábio Bonfim, promotor de justiça da comarca de João Pessoa, tem trabalhado muito a favor do município, a favor do cidadão, e esse realmente é o trabalho do Ministério Público Estadual e Federal em todo o país. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu agradeço. Nós, qualquer dia, nós vamos convocar o senhor para abordar novos temas aqui. Estamos abertos a novos convites.